Então tá. Então, mais uma aula aí de Fundamentos de Desenvolvimento de Software. Então, como a gente tinha combinado, né, hoje vamos fazer dar o início ao acompanhamento do trabalho final. Né, e na quinta-feira eu quero mostrar para vocês o que eu ainda fiquei devendo, né, que é como fazer persistência com um banco de dados MySQL. Tá? Então, vamos lá. O enunciado do trabalho, então, para quem não achou, ele está lá no início da página, tá? Eu botei ali para que vocês não tenham que ficar catando qual é a semana que ele está. Antes. Tá aqui. Aqui, então, a gente tem o enunciado e os arquivos. Tá? Não se esqueça que vocês têm que estar num grupo para poder submeter. Barará, barará. Eu vou abrir aqui deixa eu ver se está certo o enunciado que está aqui, ó, versão 2, isso. Tá? É esse carinha aqui. Então vamos dar uma olhada junto aqui no que pede o enunciado. Então o objetivo do trabalho, eu já tinha comentado com vocês, é ver se vocês conseguiram, né, entender o que a gente viu aí na disciplina. Né? A gente viu a estrutura de uma aplicação web, embora não tenha se detido lá no front-end, né, mas a ideia, né, a ideia de modelar um conjunto de classes, aqui no caso o exemplo era um back-end, mas seguindo os princípios da arquitetura Solid, dos princípios Solid e arquitetura Clean, né, e aí não precisa ser uma aplicação web, pode ser qualquer uma, né, explorar padrões de projeto, né, para se adequar aos princípios sólidos, né, trabalhar com driver de teste unitário, né, e trabalhar com as ferramentas de desenvolvimento colaborativo, né, Git, GitHub, Maven, né. E é isso aí. Então a tarefa qual é que é? Eu deixei um código para vocês, né, que é aquele que a gente já viu na aula passada, podemos abrir ele aqui de novo se vocês quiserem, tá? Onde a gente tem um front-endzinho de uma locadora de veículos e um back-end mínimo, né, que só expõe os endpoints para responder o que aquele front-end está consumindo, tá? E não está fazendo absolutamente nada além disso. Tá? E o que vocês têm que fazer? Vocês têm que refatorar o back-end de maneira a definir direitinho, né, as entidades que fazem parte desse projeto, né, separar as responsabilidades e ainda, né, inserir tem que ter dois endpoints adicionais, né, um para a gente poder devolver os veículos, devolver um veículo, não é simplesmente só devolver, não precisa calcular custo, devolver dinheiro, né? E outro para listar todas as locações que foram feitas até o momento. Esses aí não são ativados pelo front-end atual, e não precisa ter. Se vocês não souberem mexer lá para acrescentar essas opções, podem mostrar com o Postman mesmo, assim dá para fazer funcionar. Tá? E nessa refatoração toda aí, vocês ainda têm que explorar os padrões de projeto de maneira a garantir o princípio ACP, né? Principalmente no que diz respeito aos cálculos de desconto e seguro, daí vocês podem inventar do jeito de vocês. Tá? Então, rapidamente aqui abrindo o projeto, né? Só relembrando, vou botar ele primeiro a rodar, depois a gente olha um pouquinho ali o review dele. Do nosso jeito padrão, né? O MDM. Ok. O front-end que eu tenho aqui. Uau! Ah, não, estava na pasta errada. Não adianta. Já tá aqui o front, só tem que botar o back lá, né? Porque eu estou no lugar errado, né? Agora sim. Eu troquei o computador essa semana, então tem algumas coisas que estão ainda meio instáveis aqui no meu ambiente, né? Trocar computador no meio do semestre é um negócio complicado, né? Então isso aí, tá? Então ele está aí rodando. Se vocês forem lá no front, né? Então é só entrar aqui dia mesiano, né? Sei lá, do 12 de 2020 até o dia 23 de 12 de 2020. Eu quero um carro que tenha
só ar-condicionado, não tem a direção nem câmbio. Aí ele achou um aqui, né, o Acme M2, com essa placa aí, ABC 1234, 124. Então não, eu quero que ele tenha ar, direção e câmbio, mando buscar, ele achou esse ABC 126 e o ABC 128, tá? Atualmente ele está mandando esses valores aqui completamente inconsistentes, sempre fixo, independe do número de diárias que tu pediu, independe de tudo, né? Tá? Isso aí tem que ser tudo refeito. E aí quando escolhe um para alugar, né? Ele só diz aqui locação concluída com sucesso, mas evidentemente vocês daí tem que marcar esse carro lá como alugado, né? E ele não pode mais aparecer aqui na lista. Vocês não precisam fazer nada, porque quando vocês dizem alugar e dão ok, ele refaz a busca no back-end. Tá voltando mesmo, porque eu simplesmente não disse que ele estava alugado, não estou fazendo nada lá. Né? Aí ele não vai voltar mais. E aí teria que ter as outras duas opções, né? Para devolver um carro e para listar as locações feitas até o momento, né? Mas se vocês não souberem acrescentar botões ou coisas assim nessa interface, não tem problema. Mostra com o post, né? Parando aqui, acho que eu já tinha comentado, nesse código aqui ele não tem praticamente nada, né? O confirma a locação não está fazendo coisa nenhuma, tá? Então tem que colocar. Né? E esse aqui ele está fazendo o mínimo possível só para poder aparecer alguma coisa lá. Né? Então ele tem aqui uma lista em memória que a gente enche aqui, e a única entidade que está bem definida é o carro. Né? E mesmo esse construtor aqui está horrível, né? E a partir daí o que ele faz? Ele faz a pesquisa nessa lista em memória aí e retorna os carros que tem, né? Mas nem marca eles como locados. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que pensar, né, quais são as entidades que vocês vão modelar, se é só carro, deve ter a garagem, ou a frota, né, como é que vocês querem marcar, né, quem é que está na garagem, quem é que está alocado, o próprio, né, a própria alocação, né, com os valores que foram feitos, né, depois vocês têm que ter tem questão de custo básico, tem questão de seguro, tem questão de desconto, tem questão total, isso tudo tem que ser armazenado, né, junto da alocação propriamente dita. É basicamente um exercício semelhante àquele que a gente desenvolveu no semestre, só com esse objetivo aqui. Né? Tá? Para ver se vocês conseguiram absorver aqueles conceitos todos. Né? Se alguém quiser fazer um outro motivo, ok, é só falar comigo e trocar. Tá? Mas aí a gente tem que conversar. Tá? Ainda seguindo o enunciado, vocês têm um milestone aqui no meio do caminho. Tá? Vocês têm então até o dia 19 de 11, ou seja, lá na semana que vem, né? Não essa quinta, a outra. Vocês têm para me mostrar em aula o projeto das classes, né? Um diagrama de classes, com as classes que vocês imaginaram, né? Vocês devem já saber quais são as responsabilidades que elas vão ter, e organizadinha nos pacotes da arquitetura clean ali, né? Claro, pode faltar alguma ainda, não sei o quê, mas pelo menos uma ideia bem boa do que vocês vão modelar para mim poder discutir com cada um, né? Se estão no caminho certo ou não. Aí a gente pode fazer nos breakout rooms ali do Zoom, né? Se vocês não querem discutir com todos, não tem problema nenhum. Tá? Mas é uma primeira entrega que eu vou considerar na avaliação do trabalho. Tá? E aí depois vocês têm até o dia 1º para entregar todo o resto, né? Aqui quando eu falo juntamente com instruções de execução, é mais para o caso de quem resolver não fazer, usando o Spring Boot, ou quiser fazer com outra ferramenta. Daí eu tenho que saber como é que compila e roda. Tá? Ou se for muito diferente do que a gente tem usado aí. Tá? Vocês submetem tudo lá, e aí no dia 2 de dezembro vocês têm que apresentar. Né? Onde apresentar significa mostrar que ele funciona, e mostrar o código, né? Os padrões que vocês exploraram, né? Onde é que ele atende, quais são as entidades, como é que vocês organizaram direitinho. Tá? Os grupos podem ser até 4 integrantes, todos eles podem ser convidados a responder perguntas durante a apresentação obrigatória. Se alguém não pode vir ou não tem condições de falar, né, porque o equipamento que usa em casa não tem microfone, alguma coisa assim, aí conversa comigo antes, né, para a gente combinar como é que vai fazer. Tá? A gente aí pensa em alguma alternativa, ninguém vai ser prejudicado porque não tem tecnologia para fazer apresentação. Tá? Só que tem que falar antes. Chegar no dia e dizer, eu não tenho microfone, eu sinto muito. Então,
já sabe desde agora que não tem, né? Então, conversa comigo, pode me mandar um e-mail à parte, não precisa se expor na aula, mas a gente tem que conversar, né? E a gente acha outro caminho, não tem problema nenhum. Tá? E claro que se tiver plágio, bom, zero para todo mundo. Tá? Dúvidas em relação ao enunciado do trabalho em si? Tá? Acho que é bem simples, já está ali para vocês baixarem, né? Acho que ao enunciado não, senhor, só dúvida quanto à execução mesmo. Tá, tipo... Não, eu queria ver contigo o que tu acha, começar por onde, olhando o código, claro, olhando o código e depois tentando modificar ou fazendo primeiro o modelo lá, o Eu acho que diagrama, no tem que fazer um caso. modelo. Esse código aqui não tem nada. Esse código Sim, aqui, ele só define, na verdade, os endpoints. Né? Tem que ter um cara sim, que só mostra os desenvolve. endpoints e deu. O que vocês têm que é obrigatório daqui? Os DTOs são obrigatórios porque o front-end usa esses. Né? Então, esse primeiro endpoint, ele recebe o DTO que tem os filtros. Veja, o que o cara escolheu? Eu quero o carro com ar, sem direção e com aquilo. Né? São os critérios. E a data, né? O período. E tu tem que devolver uma lista de carros que podem ser locados naquele período e que tem aquelas características exatamente da tua frota. Né? Claro, tu vai ter que carregar uma frota no teu banco de dados. Né? E já volta já com os cálculos todos feitos ali, né? Eu fechei agora aqui, não sei porquê, né? Né? Tu já tem que devolver ele, né? Com aquele quadradinho já aparece com os custos ali Sim. bonitinho. Então é um Aquilo dali é arbitrário, a gente bota o que a gente quiser, valor do carro, desconto, seguro, esses valores mas aí. nota assim, tu vai arbitrar qual é a tua diária, mas obviamente que se eu estou Sim, colocando do dia 10 ao dia 15, são 5 diárias, né? E óbvio, em locação de veículos tem que multiplicar, depois se tu tem alguma política de desconto, bom, aí tem que ter a política de desconto, né? Tem que respeitar o OCP, né? Se tiver necessidade de acrescentar políticas novas, aquela ideia, né? Não estraga o que já tem, só acrescenta novas. Né? A mesma coisa em relação ao seguro, tá ali no anunciado, né? Como é que vai ser o seguro? Pode ter mais de uma política para seguro, né? O seguro pode impactar no desconto ou não, sei lá, né? Aí vocês têm que... isso vocês são livres para criar, mas tem que respeitar os princípios da arquitetura e do Solid ali, né? Tudo tem que ser flexível. Dá para fazer, por exemplo, se alugar até 5 dias é valor cheio, se alugar para 10 dias diminui 10%, uma coisa do gênero. Isso é a tua política de desconto, né? Sim. A tua política de cálculo, aí depende de como é que tu vai fazer, né? Tem uma política de cálculo, Sim. uma política de desconto, né? O que eu quero dizer é assim, quando eu quiser mudar essa coisa, como é que é, né? Tu vai usar um strategy, entendi. tu vai usar um factory, tu vai usar um decorator, sei lá. É isso que é o importante. Quais são os preços e as políticas, vocês inventam. Mas tendo uma só tá bom. Por enquanto, pode ter uma só, desde que seja fácil de botar mais se eu quiser. Sim. Não, eu digo assim, não tem um mínimo. Não, tem que ter 3 políticas para cada... Não, só tem que... Entendi. Só tem que seguir o padrão. Na hora da apresentação eu vou te perguntar, tá, mas se tu botar mais uma, como é que tu bota mais uma respeitando o ACP aí? Sim. Isso que interessa. O resto é bobagem. Tá, entendi. Eu não tem que perder tempo fazendo 15, por isso é tudo a mesma coisa, né? Sim, pois é, só ir adicionando. Eu só quero saber depois como é que tu faz para botar mais. Né? São coisas que decide numa regra no Factory, são coisas que tu usa aquele configurador lá do Spring Boot para configurar a compilação. Né? Como é que são essas coisas? Né? Isso tudo tu tem que ser capaz de explicar. Tá? Então, a gente já fez esse exercício, né? Esse negócio aqui que está bem bobo, que só tem os dois DTOs e o carro, né? Isso aqui vão surgir várias entidades aí, né, para poder dar conta de tudo. Aqui não tem, aqui basicamente eu só tenho a frota cadastrada aqui, né? Minha frota está cadastrada nesse meu array list de carros aqui. E é só o que eu tenho.
né? Não tem separação de nada, não tem outras entidades, não tem coisa nenhuma, tem que fazer tudo. Eu diria que a primeira parte bom, são 4 os endpoints que tem que ter, né? O carro disponíveis, o confirma a locação e mais aqueles outros 2 que eu pedi, né? O devolve veículo e o lista locações passadas, né? Eu quero ter a história disso tudo. A partir daí eu passaria a primeiro identificar quais são as entidades. Lembra aquela ideia, né? Bom, se esse troço for uma locadora à mão aí, né? Onde é que eu vou anotar as coisas? Cria as entidades que são inerentes ao negócio, depois, né, o que é inerente ao... certamente vai ter uma que cuida dos casos de uso, ou mais de uma, né? A gente fez com uma só no outro exemplo, mas pode ter mais de uma. Né? Quais são os repositórios, onde é que eles ficam, a interface, a implementação, né? Tudo aquilo que a gente discutiu no semestre. Eu acho que começa pelo... Claro, a primeira coisa é bota esse código a rodar, compilar e rodar, ver se está funcionando na tua máquina. Né? Não tem como começar o trabalho sem ver se isso aí está funcionando. Dá uma olhadinha aqui nos endpoints e aí vamos para o diagrama, né? Vamos começar a quebrar essas classes de responsabilidades. Tá? Entendi. Acho que não é o melhor caminho, tanto que até o dia 19 tem que apresentar isso, né? Dá para apresentar antes, se tiver, assim, claro. só para... Porque daí, se já tiver pronto, já vai para a próxima etapa, não fica esperando até o dia 19. Não, a hora que tiver o diagrama, ou mesmo que não tenha acabado, quer trazer um pedaço para discutir, a gente vai discutindo. A ideia é que eu vou acompanhando o trabalho aí, esse mesmo. Não é assim, festa, uba, não tem aula, e deu. Sim, sim. Até pode fazer, mas aí tu corre o risco de eu não gostar na hora da apresentação, e aí deu, né? Assim não, a gente vai acompanhando, o risco de sair alguma coisa errada lá no final é muito baixo, porque se eu acompanhei o tempo todo e não disse nada, bom, aí alguma coisa está errada com o professor, né? Como é que ele não disse nada, ele vai dizer que está errado. Não faz sentido isso, né? A ideia de acompanhar é para a gente poder ir construindo junto, e não tem esses riscos. O único lugar que a gente precisa mexer é no back aí mesmo, só no Java aí. Só se tu quiser, só se tu souber, quiser. Não tem necessidade. Tá. É plus daí, claro. Sempre é legal, mas não tem ninguém vai ter. Esse de devolver o veículo, só se quiser botar o botão lá de devolver, senão não tem necessidade. Senão mostra pelo Postman, tem que funcionar, tá? Mas tu pode usar o Postman para mostrar, eu faço aqui um get, não sei o que, barra, como é que é? Barra locadora, barra devolve, interrogação, placa igual a manda e ele vai dizer, carro liberado, carro de volta na frota. Quer dizer, vai retornar alguma coisa lá pro cliente, né? Sim. Mas pode mostrar no post, mas não tem problema nenhum. Porque senão teria que saber mexer em JavaScript lá, né? E a gente pode modificar o que tem aí, não precisa, por exemplo, seguir essa mesma linha que tem aí do quê? Esse aí do DTO, por exemplo, se tiver que modificar ou sei lá, alguma outra coisa. Os DTOs acho que não vai precisar modificar, né? Assim, se tu modificar o DTO, tu vai ter que modificar o front, tá? Porque ele está esperando esses dados lá. Sim. Poder tu pode, tá? Tu tem que me dar a mesma funcionalidade, tu vai mudar tudo. Só cuida que se tu mandar um outro DTO para lá e não funciona mais, e aí eu vou te cobrar, mas não está funcionando teu front, como é que é isso? Sim. Né? Se tu mandar outros dados para lá que ele não está prevendo e tu não for capaz de mexer lá, bom, aí complica. Tá? Tranquilo. Só se for adicionar lá os endpoints lá de devolução e lista e tudo mais. Entende? Agora vocês podem jogar todas essas classes fora e começar o projeto de novo. Não, essa locadora aí tá... ela tá uma bosta. Tô negando. Tá bichado. Tá bichado. Você tem que... Só que basta refatorar o lado de cá. Claro que dá pra deixar o lado de lá mais bonitinho também. Não, mas não tinha tempo pra ficar brincando de fazer. Eu fiz um negócio... Sim, a prioridade é uma coisa, né? Depois que o back estiver pronto... aí se quiserem brincar lá, fique à vontade. Ele está feito bem, como é que eu vou dizer? Até não abrir aqui, né? Só botar lá uma consulta qualquer aí. Aqui ele está aceitando o mês que já passou, né? Tá o diabo isso aqui, né? Sei lá.
vamos deixar assim. Né? Se quiserem fazer mais bonitinho, façam, tá? Não tem problema nenhum. Ele tá bem, como é que eu vou dizer, onde é que tá aqui? Ele tá bem organizadinho até, né? O index dele é bem simplesinho, né? As coisas entram aqui nos day pickers lá, e aí o resto tá tudo aqui, né? Tem as funçõezinhas de carregar pede lá para carregar o carro, né? Esse aqui eu nem me lembro mais, que faz tempo. Assim, para pegar os dados, esse aqui que envia o formulário, né? Pega os dados todos ali da página, né? E aí manda os dados lá pro back, né? E mostra os carros, bonitinho, né? E monta direitinho, tem um templatezinho. A coisa tá bem organizadinho, dei uma olhada depois. Se acharem que sabem mexer nessa engrenagem aí. Tem gente que defende tanto JavaScript, é uma engrenagem. Não tem nada a ver com isso. Tá? Para quem sabe, quem fez é fácil. Tá? Mas é isso. Começa por aí. Eu me preocuparia basicamente com o back, respeitaria as interfaces, que são só os TTOs que você tem que respeitar, né? E o resto modelem como quiser. Tá bom? E aí pode ser a partir de quinta-feira, se quiser trazer pra gente discutir, já tá valendo. Os testes unitários, tu quer de todo back, tu quer que tenha teste ou de alguma coisa só? Não, em princípio era para ser tudo, menos os DTOs e os repositórios. Tá? Talvez fique muita coisa e a gente pode negociar, mas nas classes mais interessantes tem que ter, né? Principalmente aquelas que tem os cálculos, tem os algoritmos. Né? De repente, lá tu tem a classe carro, não tem nada, né? Aí tu pode dizer, isso aí era só get set, não precisa fazer. Né? Aquelas que tem alguma lógica, Sim. algum cálculo, tem que ter. Né? Eu botei em princípio todas, aí vocês podem ir negociando comigo aí. Claro que não precisa. Dá prioridade para as mais importantes para o negócio primeiro. Exatamente. Tá? Dá prioridade para as que são para as entidades mais importantes, eu diria assim. Aí, se vocês separarem o caso de uso direitinho, vocês podem também fazer o teste da... Essa é uma das grandes vantagens de separar a classe que trata os casos de uso de quem expõe os endpoints, né? Porque para testar a classe que expõe os endpoints, você já tem que usar outro tipo de ferramenta, não é o JUnit, porque daí vocês têm que mandar, né? Tem uma ferramenta que gera requisições HTML para mandar, para vocês verem se está funcionando direitinho. Agora, para testar a classe que implementa os casos de uso, não, né? Basta vocês mandarem os dados, né? Cria um mocks das coisas escalar independente, né? E manda ver. Aqui um dublês, né? Das coisas que são... Tá lá, não, depende de um monte de coisa, cria dublê e manda testar. Tranquilo, Son. E relatório tu vai querer ou não? Só o trabalho já tá suficiente? Só o trabalho já dá um trabalho grande. Não precisa de... Agora que eu falei, eu não me lembro. Se eu não fiquei devendo alguma coisa de teste aqui, de geração de casos de teste, então parece que vocês fizeram, a gente começou a ver arquitetura. Eu não sei se muda alguma coisa com os padrões que a gente viu, com a arquitetura que a gente viu, se muda alguma coisa o teste unitário. Não, isso não, mas eu acho que faltou uma, né? Faltou a aula, vou anotar aqui, a gente pode fazer na outra semana, sem problema. A aula de... Falta a aula de... Vou mostrar como é que bota o MySQL, mas isso é rápido. E a aula de dublês, né? Ou seja, como é que vocês testam classes que têm dependências, né? A gente só testou classes sem dependência, não foi isso? Agora, acho que sim. Porque aqui, nesse projeto aqui não dá para ver, do jeito que ele está aí não dá para ver muito bem, mas aqui, por exemplo, vamos pegar aquele nosso, não, me passou essa aí, mas não tem problema, a gente vê agora, não dá nada. Esse aqui agora acho que eu nem abri nessa máquina aí. Ô, senhor. Oi, fala.
E eu tava olhando ali, para esse trabalho nós vamos usar aquele banco que a gente estava usando na última aula. Pode ser aquele ou pode ser que eu Pode- vou mostrar na aula que vem, mas tu vai ver que não faz Ah, diferença tá, quase nenhuma. A tá, diferença é que vai ter beleza, um banco de verdade. Eu vou te mostrar como tá, usar que mais quer. Aí essa é a nossa aula que vem. Falta a última. Faltou, né? Eu disse, vou passar o enunciado antes, porque vocês têm toda uma parte de modelagem antes, né? Isso é uma das coisas que sim, eu quero sim, mostrar para sim, vocês, né? Ou seja, eu vou mostrar na quinta como funciona o banco, mas não te preocupe com isso agora, né? Lembra lá do Bob Martin aí, né? Esses detalhes são para depois, né? Primeiro tem que ter definido bem claro quais são os teus repositórios e qual é a interface deles. Né? Se tu quiser, tu implementa até uma classezinha em memória vagabunda. Chega uma hora que, ok, agora tu vai ter que tomar decisão, né? Mas isso pode ser na outra semana, sem problema nenhum. Então, até por isso que eu deixei para depois de propósito, para depois do. Depois do. Que a gente passou o enunciado, né? Tá para vocês. Todo mundo gosta de definir o. Como é que se chama? O banco de dados primeiro, né? Uma tara pelo banco de dados. Que eu não quero. Todo mundo é assim, não é? Por exemplo, aqui, ó, peguei aqui a última versão que a gente trabalhou, né? Se vocês querem testar, por exemplo, a classe stock, né? Não, aqui stock, aqui, não, stock, imposto, produto, venda, nossos serviços de estoque, por exemplo. Serviço de estoque, para vocês poderem testar, vocês têm que passar produtos e estoque no construtor, né? Mas se tu quer fazer teste unitário, se tu quer saber se ela está funcionando, se tu passa uma instância de produto e uma instância de estoque no construtor do teu teste unitário, tu pode ser influenciado por erros que tenham nessas classes aqui, e não na que tu quer testar. Dá para entender? Então eu acho que faltou a aula onde a gente mostra como criar dublês desses caras aqui, ou seja, caras que se comportam como esses, para que vocês possam testar esses aqui sem influência externa. Tá? Então, por enquanto, se alguém já chegar ao ponto de, nesse fim de semana, aí, começar a implementar a classe, quiser botar o driver de teste, testem primeiro as bem básicas, né? As que não dependem de ninguém, as que não têm dependências. É interessante que ninguém reclamou na turma de manhã. Eles não sabiam como testar classes com dependência. Né? Mas vamos pegar aqui o produto, não depende de ninguém, né? Código de descrição e preço. Então, essa aqui também não precisa testar, né? Essa é uma daquelas que não precisa testar porque é simples demais, né? Já a venda, né? A venda não tem dependências, né? Não tem muita coisa para testar, não sei os itens, não, tem o fecha-venda aqui, tem algumas coisinhas aí, não tem muita coisa. Né? Quase nada No para caso do testar. trabalho, o que dava para testar o cálculo lá do Sim, aqui, valor, do ó, serviço, desconto. isso, né? Onde é que estão esses caras aqui? Esse aqui é o serviço de estoque de independência, aqui a validação. Onde é que estão esses caras? Agora me perdi aqui. Onde é que eu botei o serviço de estoque? No caso de uso, não, não Eu deve acho ser em que caso de não uso. estão os casos de uso. Não. Casos de uso, eu tenho os casos de uso. Onde é que estão a. Pois é, agora me perdi aqui. Vai abrindo aí que uma hora aparece. Essas são as regras de validação. Aqui tu pode testar, né? Mas é que essas regras de validação dependem de produtos de estoque. Então, essas aqui também têm dependência. Agora, onde é que estão as do imposto, né? Ah, acho que era. Onde é que foi parar o imposto aqui? Agora me perdi. Tinha imposto? Não, Imposto, tá tinha aqui, tá aí. aqui, tá aqui, tá aqui. Essas regras de imposto, sim, né? Elas não dependem. Elas dependem de uma lista de itens, né? Mas o list é ok, é do Java, né? Isso não tem problema. Aí tu pode passar aqui uma lista de itens para testar esse cara aqui. Aí tu não tem problemas. Nos outros tu precisa de dublês, né? Essas aqui daria para calcular, daria para testar sem conhecer dublês, né? Mas eu mostro, eu faço.
Não sei se consigo as duas coisas para quinta, né? Até porque acho que a do banco de dados é simplesinha, tem que organizá-la amanhã, tá? Essa aí eu não completei ainda, porque a parada para trocar de equipamento foi mais complicada do que eu pensei. Ah, demorou fim de semana inteiro. Como tudo, né? Sempre troca de novo. Não adianta. Não adianta. Tá, deixa eu só parar a gravação aqui, que eu acho que de dicas. Aí tem uma pergunta aqui. Só um pouquinho. Até não, eu também não. Tá, então eu vou parar.